Aleluia! Que domingo maravilhoso, não? Tudo que Deus faz é bom, né, querido? Deus é tremendo. Como é bom estar na presença dEle, né? Como é bom estar exaltando, glorificando, bendizendo o nome santo do Senhor. Hoje nós temos um tema muito importante para tratar com a igreja, né? A fé que tem resultado, vamos dizer assim, né? É algo muito importante de nós estarmos compartilhando. Amém? Descansa o seu Senhor, confia nele e Deus vai fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Mas a coisa mais sobrenatural Ele já fez, né? Foi nos dar salvação. Isso é o sobrenatural. Nós já conquistamos isso lá na cruz do Calvário, hein? Antes de você nascer, estava determinado que um dia você seria salvo pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus é tocar no teu coração, mudar a tua história, mudar a sua vida, não é? E é interessante porque Deus sabia já que você ia cometer coisas erradas, né? Que você ia pecar, que você ia falar mal dele, né? Quem já falou mal de Deus aí? Mal. Ah, Deus não está com nada, né? Ah, Jesus, que Jesus o quê? Meu negócio é curtir a minha vida, né? Nós éramos, né, pessoas que não tinham gratidão pela própria vida, né? A vida é uma coisa, né, fora do comum, né? Deus nos deu, você respira, né? Você está respirando e você sabe que você está respirando porque Deus colocou vida em você, né? O sentido da vida é algo além do que você possa pensar ou imaginar. Muitas pessoas às vezes não descobrem o sentido da vida para si mesmo, né? E acabam se frustrando, vivendo dias de dores, né? Dias de tormento, ou até dias de questionamento a respeito de si mesmo e também do próprio Deus, né? Eu me lembro, né, quando eu era criança, a professora sempre ensinava aquelas canções, né? Vocês lembram das canções que as professoras ensinavam? Sou muito grato às professoras que eu tive, sabe? É interessante que na minha época a maioria não tinha muito professor homem, era professoras, né? E era assim, uma dedicação, um carinho assim pelo aluno. Ela tratava o aluno como se fosse filho mesmo, sabe? E nós sentíamos assim, acolhidos dessa forma. A criança se sentia muito acolhida. Eu, pelo menos, me sentia. Sentia na minha segunda casa. A escola é a minha segunda casa. Eu tinha prazer, eu tinha desejo de ir para a escola, vontade de ir para a escola. Né? Não sei se vocês tinham isso na vida de vocês, né? As pessoas mais antigas aí, né? Tinha aquele carinho especial. Quem levava maçã para a professora aí? Maçã, laranja, pera. Às vezes até pedia para a mãe, né? Mãe, compra uma pera para mim levar para a minha professora. E era uma disputa do aluno para ver quem que agradava mais ao professor, né? Uma coisa tão bonita que acontece. E assim foi a nossa vida, né? Mas é algo que fica marcado, sabe por quê, querido? Porque professor é dádiva de Deus. Os professores, eles têm algo da parte do Senhor em ensinar. E isso, querido, além de ser uma coisa muito bonita, também é uma responsabilidade muito grande. Porque o professor tem nas mãos dele uma criança que ele pode fazer com que essa criança seja um grande profissional amanhã, não é? Seja pode ser também um grande professor, um diretor de uma escola, pode ser um pastor, um policial, pode vir a ser o governador do estado, um prefeito. Então, meu carinho especial aos professores e professoras que sofreram tanto por muitos anos. Eu espero que a igreja esteja em oração pelos nossos professores e que a história mude e que o professor seja valorizado pelo carinho, pelo amor e também pela dedicação em ensinar as nossas crianças brasileiras. Amém? E hoje nós vamos falar de algo muito especial, que é fé. E nós temos um professor hoje, um mestre, né?
para nós falarmos a respeito dele, que é Jesus. Jesus é aquele que nos ensinou sobre a fé. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho desses textos lindos e maravilhosos que revela a fé que há em nós de uma forma talvez diferente na sua vida, que talvez você ainda não tenha desenvolvido ela ou não tenha exercido na totalidade a fé. Amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia, porque a nossa fé é baseada na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, lá no livro de Gálatas, Novo Testamento, Gálatas. Gálatas é um livro muito importante, traz muita doutrina importante para a nossa vida, amém? Você que está em casa, geralmente as pessoas conhecem mais Coríntios, né? Então você passa a primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, aí vem Gálatas. O capítulo é o de número 2. Gálatas, capítulo de número 2. Tem uns irmãos aí que tem que dizer assim, eles falam que não gostam quando eu fico muito calmo falando. Eles falam que o pastor, quando começa a falar muito calmo, é porque vem uma paulada muito grande. Não é não, irmão. A palavra hoje é sobre fé mesmo. Capítulo 2, versículo de número 20. Você já deu boa noite para alguém? Já cumprimentou? Né? Aquele cumprimento, glória a Deus pela sua vida. Levanta a mão e fala, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Aleluia, que a palavra de Deus fale contigo. Você que está em casa, eu te abençoo em nome de Jesus. Que a palavra de Deus fale com você mais uma vez nessa noite. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela vida das pessoas que estão nas ruas aí também trabalhando, né? Alguns irmãos trabalham de sábado, de domingo, né? Folgam lá vem na quinta-feira, irmão, tem hora, né? Tem culto de libertação, palavra profética. Segunda-feira um culto poderoso de oração em nome de Jesus, né? Então, participe da semana, você que trabalha sábado e domingo. E você que não trabalha sábado nem domingo, participa dos cultos, tá, irmão? Deus te abençoe, viu? Gálatas capítulo 2, verso de número 20, diz assim, ó. Olha que palavra linda, querido. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha o versículo seguinte, que é o 21. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se de que Cristo morreu debalde. Amém? Diga glória a Deus. Diga aleluia por essa palavra. Feche os seus olhos e fala assim para Deus em oração. Senhor, fala comigo através dessa palavra, porque eu preciso dela. Amém? E eu vou orar enquanto você estiver orando também, para a glória do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Espírito Santo, Deus poderoso, essa é a tua palavra, e através, ó Deus, do teu poder e da tua graça, que eu peço, Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor fale com cada um de nós através do teu Espírito Santo, e revele, Senhor, ao coração de cada pessoa, ó Deus, que está aqui, e cada pessoa que irá ouvir essa mensagem, para que o teu amor, a tua graça, o teu poder se manifeste de forma sobrenatural sobre a vida daquele que crê, para que viva esses milagres, sinais, maravilhas, prodígios, em nome de Jesus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga glória a Deus por isso. Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Querido, o que é viver na fé? Viver na fé do Filho de Deus. Veja que não é viver na fé que eu tenho, mas é viver na fé do Filho de Deus, se você observar o texto. É um viver, querido. A fé é uma coisa, vamos falar sobre a fé. A fé é uma coisa muito interessante. E por que ela é interessante? Porque ela tem fundamentos, né? A fé é crer,
A fé é acreditar, né? A fé é não duvidar. Amém? Então, quando você não duvida, quando você crê de todo o seu coração, quando você realmente coloca a tua fé em andamento, isso traz para você uma confiança fora do comum, fora do natural, fora daquilo pelo qual você vive. Por quê, irmão? Porque você acreditar naquilo que você vê, naquilo que está diante dos seus olhos, é fácil, é ou não é? Né? Agora, você crer naquilo pelo qual você não está vendo, como se já existisse sobre a sua vida, porque fé é isso, é eu acreditar naquilo que eu não vejo, como se já existisse sobre a minha vida. É uma coisa meio louca, não é a fé? É ou não é? Não é para gente normal. Se você é normal, você não vive a fé. Agora, se você é doido por Jesus, você vive a fé. Olha o que diz em Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé, e se recuar, a minha alma não tem prazer nele. É Deus falando para mim, é Deus falando para você, porque nós somos os justos de Deus. Você é uma pessoa pelo qual o Senhor chamou para viver em justiça e ser justo. Então, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que acreditamos. Nós acreditamos em milagres que para a ciência, para a medicina, são coisas que não existem mais. Quando termina, vamos dizer assim, a chance da pessoa, dela receber algo sobre a vida dela na parte natural, né, ou quando ela recebe um diagnóstico, fala, olha, sua doença, sua enfermidade, ela não tem cura, né, você vai ficar com isso a vida inteira. Quando há fé na pessoa, ela diz, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Isso é fé, isso é manifestação da fé através de Deus sobre a nossa vida. A fé é um dom, né, que pode ser natural, mas também que pode ser adquirido a fé. Olha Hebreus 11, né, o relato dos heróis na Bíblia, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? A explicação da fé, ela nos traz algo para nós pensarmos, porque nós precisamos de uma fé que deve a ter e a viver a diferença, porque crer, muitas pessoas creem, acreditam em diversas coisas. Você acredita que amanhã nós teremos um dia, mais um dia em que o sol vai nascer, mas se estiver chovendo o dia mesmo assim estará claro, não será noite, que amanhã será dia? Nós cremos, porque nós vemos isso acontecer todos os dias. Então existem coisas que são naturais. Você acredita que amanhã você vai tomar aquele café abençoado? Se você não estiver em casa, Deus vai providenciar, não é? É ou não é? Você acredita que Deus vai providenciar as coisas na sua vida? São coisas aqui, naturais. Isso são coisas que as pessoas comuns, elas vivem, elas trabalham, então elas acreditam que no final do mês, ou de 15 em 15 dias, algumas pessoas, elas irão receber. Amém? São coisas que elas veem, que elas sabem, têm certeza. Então, para estas coisas, é desnecessário até mesmo ter fé, porque são coisas que irão acontecer de forma natural. Mas não é sobre essa fé que eu quero tratar com você. Eu quero falar com você sobre algo que envolve o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma. Sabe por quê, irmão? Porque eu quero falar de coisas loucas para você. Eu quero falar, em primeiro lugar, eu queria que você lesse esse texto todo na sua casa, Gênesis 5, mas eu quero falar só um versículo só, para nós comentarmos rapidamente, que é o de número 24. Gênesis 5, verso 24, diz assim, ó, pela fé, olha o que diz, ó, aliás, é Hebreus 11, 5, eu só confirmo em Gênesis 5, 24, que está escrito sobre a história de Enoque. Diz assim, ó, pela fé foi transladado para não ver a morte. Pela fé, Enoque
foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5 diz assim: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, isso aqui que nós estamos lendo é uma coisa meio doida, sim ou não? Deus amou tanto esse moço, né? Esse homem de Deus, esse homem andou tanto na presença de Deus, que Deus falou: não vou recolher ele para mim, eu não vou deixar ele. Deus tirou ele da terra, Deus levou para si, e não lhe permitiu que ele morresse. Aí fica aquela pergunta que eu tenho que fazer, porque a fé, ela é movida pela certeza. Você crê que Enoque foi transladado realmente? Você crê que Deus tomou Enoque e o levou até os céus? Tomou para si? Você entende que essa fé é uma fé diferente? Você viu ele sendo levado por Deus? Você estava lá? Tiraram foto? Fizeram selfie, postaram no Facebook ou no Instagram? Você entendeu que essa fé é a fé daquilo que nós não vemos, mas nós cremos, porque está escrito na palavra. Alguém pode trazer um balde d'água para mim tomar, que eu estou engasgando aqui. Então, pela fé, Enoque foi transladado. Deus tomou Enoque para si. É uma coisa normal? Deus está pegando as pessoas assim, levando? Não. Isso, querido, é algo que toca o nosso coração. Sabe por quê? Você para e pensa assim: por que Deus levou ele? Que ação que Enoque teve para que Deus se agradasse tanto dele e o levasse? E por quê, querido? Porque muitas pessoas também queriam ter essa experiência de ser levado por Deus. Deixa eu beber um golinho do balde d'água aqui. Amém. Ô, glória, desentupiu, né? Então, irmão, quando nós vemos essa passagem bíblica, nós entendemos uma coisa, em primeiro lugar, no nosso espírito: não há limites para Deus, de operação, de sinais, de prodígios, de milagres, de maravilhas. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. O que nós nunca imaginamos, né, o que nunca nós pensamos na nossa vida, Deus pode realizar. Aí vem algo maior ainda sobre nós. Se Deus, ele pode tomar um homem da terra e levar para si, o que esse Deus pode fazer na minha vida? O que Deus pode realizar em mim? O que Deus pode realizar em você? Ele pode realizar muitas coisas? Com certeza, mas aonde que é o nosso lugar hoje? Diga assim: o meu lugar é aos pés da cruz, é aos pés de Jesus. Porque se você estiver lá, se o seu coração estiver entregue lá, aos pés de Jesus, você pode ter certeza de uma coisa: você vai ser muito acolhido, e você vai ser muito guardado, protegido, né? A unção é proteção de Deus sobre a sua vida, porque aos pés do Senhor é o nosso lugar, é onde eu devo estar, é onde eu devo chegar se eu não cheguei ainda, é onde eu devo me aproximar se eu ainda não me aproximei, é onde eu devo conhecer se eu ainda não conheci. Porque quem não está aos pés de Jesus, querido, não consegue sentir o amor dele, não consegue sentir a presença dele, sabe? Eu não contesto nada nessa vida, mas eu fico pensando, eu não sei, querido, o que tem acontecido ultimamente, não sei se já algumas mães falaram comigo, pais, pessoas falaram comigo que: pastor, meu filho é da igreja, ou era da igreja, e Deus abençoou muito a nossa vida, Deus abriu porta,
né? Deus colocou oportunidade para que ele se formasse. Só que, pastor, quando esse menino foi para a faculdade, houve uma mudança na cabeça dele. Ele não é mais a mesma pessoa que ele era. Não, não é conhecimento. Não, ele não ficou cheio de conhecimento. Ele ficou com o coração embrutecido, com o coração endurecido, cauterizado com relação a Deus. O que está acontecendo? Por que as pessoas estão colocando tantas coisas contra Deus? Por que há um esforço tão grande nesse mundo de questionar a Deus? De tirar as pessoas da presença de Deus, de dizer que Deus não existe, que é uma historinha inventada por alguém que queria dominar não sei quem. Por que fazem isso? Por que tentam minar a fé daqueles que creem no Senhor? E a resposta ela é muito simples, porque a fé gera milagres. Porque a fé gera compromisso com Deus, gera conhecimento. Quanto mais eu creio em Deus, mais eu me aproximo dele e mais milagres eu vivo. Porque o milagre não termina quando eu recebo uma bênção de Deus, quando uma porta do emprego abre, ou quando uma porta de um curso, de uma faculdade abre para mim. Não é ali que termina o meu milagre. Ali não é nem o começo do que Deus tem para mim. Só que estão matando, eu não sei o que está acontecendo, não posso afirmar para vocês, mas não é uma mãe. Ah, pastor, é um caso isolado. Não é um caso isolado, são muitas pessoas, muitas, mas muitas mesmo, com o mesmo testemunho dizendo, pastor, o meu filho, sabe, não é mais a mesma pessoa. Algumas dizem assim, nossa, minha filha agora ela parece que ela não saiu do meu ventre, parece que é outra pessoa, se transformou em algo que eu não consigo entender. Vocês entendem que não somente nisso, mas vocês entendem que o mundo, ele quer que o cristão perca a fé, mas ele quer que o cristão seja uma referência de fé. Quando você falta na igreja, presta atenção, você que está em casa aí. Ficou aí assistindo Netflix, aí dormindo de perna para cima. Quando você falta na igreja, até o seu vizinho sabe. E é capaz dele ir na porta da tua casa perguntar, está tendo mais culto na sua igreja? Não, fechou? Não é? É uma coisa um tanto absurda. As pessoas foram minadas da sua fé. Deus está falando sobre fé por causa do que houve de contaminação no coração das pessoas, desviando elas do verdadeiro da vida com o Pai, da vida com Deus. Porque a vida com Deus não tem como ser sem que seja através da manifestação da fé. Já não vivo eu, mas Cristo vive. Cristo vive em mim. E a fé que eu tenho não é a minha fé. Aqui a Bíblia diz que eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo na fé que Jesus tinha. Jesus falava com o Pai para tudo que ele ia fazer. Subia um monte, dobrava o joelho e orava, clamava ao Pai. O Pai lhe respondia. E ele mesmo diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai. Jesus, ele nos deu uma lição tremenda de fé sobrenatural. A passagem de Lázaro. Lázaro está morto há 4 dias. Não é? As irmãs dizem que ele já estava até fedendo. Há a declaração da palavra de Deus. Jesus chega, dobra os joelhos e diz assim, Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Mas eu não estou fazendo oração por causa disso, Pai. Eu estou fazendo por causa da multidão que está à minha volta, para que eles creem que o Senhor me enviou. A oração de Jesus para que Lázaro ressuscitasse, não foi uma oração de pedido, porque ele sabia que se ele pedisse a Deus, Deus o atenderia.
Ele orou para que se manifestasse a fé naquelas pessoas que estavam à volta dele, para que elas crescem que Jesus era o Filho de Deus, que o Senhor me enviou. Porque a fé, querido, é que faz transbordar dentro do teu coração a certeza de que do que está para acontecer, do que vier para acontecer sobre a sua vida, vai ser bênção. Mesmo sendo alguma coisa que é contra você, vai ser bênção do mesmo jeito, porque Jesus usa a cruz, que era maldição, para transformar em salvação sobre a minha vida e sobre a sua. Deus, ele pega a maldição, destrói ela e leva para nós cura, salvação e libertação. E como que funciona isso, pastor? Se funciona somente através da fé que há em teu coração. Jesus, ele dá um exemplo, ele diz: olha, se você tiver a fé como o grão de mostarda, né? Você vai dizer, está lá em Lucas, é bom a gente ler, né? Pessoal, anota aí, Lucas 17:6, olha o que Jesus disse: e disse o Senhor, se tivesseis fé como o grão de mostarda, diríeis, está enrolando hoje eu aqui, a amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Mas por que Jesus está dizendo um grão de mostarda, como um grão de mostarda? Veja bem, um grão de mostarda era considerado um dos menores grãos, né, que existia. Um dos menores, isso é coisa pequena, bem pequena, mas quando lançada numa terra boa, ficava uma árvore linda e crescia muito rápido. Você sabe o que essa mensagem do grão de mostarda ela traz até o nosso coração? Em primeiro lugar, em quem você tem crido? Porque se a sua fé é como um grão de mostarda, mas se você estiver colocando ela no lugar certo, colocando a sua fé em Deus, que é uma terra fértil, com certeza, por menor que seja, vai se transformar em grandes coisas sobre a sua vida. Porque não é o tamanho da fé, mas sim pequena fé, mas que é verdadeira. A verdadeira fé, que você crê mesmo, de todo o teu coração. Imagina como aconteceu com Noé. Deus chega para Noé e fala: Noé, constrói uma arca, que eu vou destruir tudo aqui, vou inundar tudo aqui. Você já parou para pensar quando Noé chegou na casa dele? A mulher, os filhos, sentados na mesa. Ele fala: gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês. É uma coisa assim, né? Então, sabe o que é? Nós vamos ter que fazer uma arca. Sabe por quê, gente? É que Deus, ele falou que ele vai destruir a terra com água. E se a gente fizer a arca, nós vamos nos salvar. Eu não sei, irmão. Né? Eu não sei como é que era o relacionamento de Noé com a família toda. Mas hoje em dia, como que seria? Vamos supor que Noé estivesse vivendo aqui no ano de 2020. A primeira coisa era, alguém, fala aí, Noé, vou registrar no meu Instagram, mano, isso é sucesso, cara. Sério? Arca, Noé, os bichos vão entrar dentro dela, Noé? Não. Você deve ter tomado uma cajibrina, bebeu muito vinho. Iam zombar dele, assim como zombaram no passado. Não ia mudar nada, iam zombar dele. Iam rir da cara. Você acha que não riram da cara de Noé? Agora imagina, Noé não está vendo a chuva. Noé está vendo a chuva? Imagina um diálogo, só para você imaginar, não aconteceu. Mas Noé levantando de manhã, dando uma olhada para o céu azulzinho, aquele sol estalado, sabe aquele de rachar mamona? Ele dá aquela coçadinha na cabeça. Jeová, 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 o senhor tem certeza disso? Não é?
construir uma arca, crer que isso vai salvar pessoas, não é uma coisa doida? Não é? Mas Noé obedeceu. Ele não questionou, ele Qual que é o segredo da promessa? Olha para a pessoa que está ao seu lado, você que está em casa, presta atenção no segredo da promessa. É não questionar, pronto. Deus falou que vai fazer assim? Então, irmão, o dono da obra é Ele, você vai querer fazer a obra no lugar de Deus? Eu vou querer me meter com Deus? Não, Deus não falou que era para fazer daquela maneira? Faz e pronto. O que acontece? O milagre. O milagre sobre quem? Sobre a vida daqueles que creem. Porque a verdade é assim, Jesus ele dá exemplo de 2 filhos, né? O pai pede para que eles façam algo, e o primeiro filho diz assim, não pai, deixa comigo, que eu vou lá fazer, só que no caminho desistiu. O outro que ele pediu disse assim, não quero fazer não pai, mas no caminho se arrependeu e fez. E Jesus ele pergunta, qual dos 2 você acha que teve mais valor para aquele pai, que obedeceu ao pai? O segundo. Muitas vezes, quando nós recebemos uma ordem de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é questioná-lo. Essa geração aprendeu a questionar tudo que existe no mundo, né? Tudo, você pode ver. Eles acham que questionar é ser inteligente. Não, questionar é ser burro, porque quem questiona não tem opinião a respeito daquilo. Dê ideia, e não questionamento. Né? Essa geração, pode ver. Pode ver, posta uma coisa lá, uma coisa assim, sobre fé, sobrenatural mesmo, vai começar aquela enxurrada de pessoa questionando. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que Deus não é. Vai catar coquinho, não sabe nem, não é? Quer falar alguma coisa, né? Às vezes, né? Então, querido, ele vai e faz a arca. Quem que salvou? Somente aqueles que obedeceram e ajudaram ele naquela obra. Abraão é considerado o pai da fé, mas eu não vou nem falar sobre o sacrifício, amém? O sacrifício é só obediência mesmo de todo o coração dele. Mas eu quero falar sobre o chamado de Abraão. Eu queria que você imaginasse eu chegar para a pastora, assim como Noé, como Abraão, aliás, deve ter chegado para Sara e falado assim, Sara, ela era Sarai, não era Sara ainda. Sarai, nós vamos mudar. Você sabe como é que mulher é, não sabe? Você sabe ou não sabe, irmão? Tá bom, ela falando, tá bom, Abraão, nós vamos mudar para onde? Então, a gente vai indo, porque Deus vai mostrar. Você está de palhaçada, Abraão? Eu vou sair do meu conforto, do meu lar, com todo esse monte de criança aqui nas costas. Vou catar burro, e a gente vai para onde, Abraão? É onde Deus vai mostrar, porque Deus diz para ele assim, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu hei de te mostrar. Ele não falou assim, sai daqui e vai para ali, não, que eu vou te abençoar ali. Não diz nada disso, não. Você questionaria se Deus falasse isso para você? Com certeza você ia perguntar, Deus, eu não quero falar nada, mas o Senhor não tem nenhuma dicasinha para dar para onde que eu vou? Eu vou sair do conforto da minha casa, largar minha família. Eu vou para onde, Senhor? Não é? A Bíblia diz que ele não contestou. A pergunta que muitas vezes nós precisamos perguntar para nós mesmos, né? O porquê que ele não questionou? O que tinha Abraão para ele não questionar o que Deus havia mandado para ele? Sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Vai indo que eu te mostro o caminho. E ele cata as coisas. Bora, gente, bora, que estamos atrasados. Deus falou para sair meio-dia, já é quase, falta 15 minutos, estamos saindo. E Sara, estou fazendo a escova, né? Mulher demora, né? Qual vestido que eu ponho, Abraão? Não é? Ele obedece e vai, querido. Ele não questiona a Deus. Por isso que Deus foi com ele, o abençoou. E muito. Uma outra pessoa que eu gosto muito, só para a gente concluir, é Moisés. Não, eu não vou falar do chamado de Moisés lá, porque as pessoas vão usar lá, né, a sarça ardente lá. Não vou falar sobre isso não. Eu vou falar sobre a recusa de Moisés que ele teve. Moisés recusou, olha o que ele recusou. Ele era considerado filho da filha de Faraó. Amém? Faraó era o rei, ela era a princesa, e ele, príncipe.
Ele recusa tudo aquilo para ficar junto com o povo dele. Ou seja, o que ele deixou, pastor? Mas Moisés não deixou nada. Riqueza. Em primeiro lugar, riqueza. Vida boa, vida larga, comer do bom, comer do melhor. Mulheres, ele podia ter lá, não sei quantas mulheres tinha aqueles reis naquela época lá, não. Muitas mulheres. Ele recusou tudo aquilo. E por que ele recusou, irmão? Porque o coração dele está preparado para algo maior. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando pela fé você recusa as coisas desse mundo, é porque Deus tem algo maior para ser tratado com você na sua vida e revelado o poder dele. Amém? Através da vida de Moisés se revelou o poder de Deus. Ele preferiu, ao invés de ser, um príncipe, ter toda essa regalia, ele preferiu ser maltratado com o povo dele. Essa história eu sei que você conhece há muito tempo, né? É ou não é? A palavra de Deus. Uma outra pessoa que eu admiro muito, fé, em questão de fé, Davi. Davi, irmão. Não estou falando depois que ele foi ungido rei, não. Estou falando Davi. Quem é esse camarada aí que está afrontando o povo de Deus aí? Quem é esse filisteu aí? Os irmãos falaram, o que você vai fazer aqui, rapaz? Vai, some daqui. Já veio aqui para bisbilhotar, para ver o que está acontecendo? Ele falou, não, quero saber quem é esse cara aí que está afrontando o povo de Deus. A Bíblia relata, né? Que o filisteu, quando olhou para ele, desprezou. E ele disse o que para o filisteu? Você vem contra mim com escudo, espada, toda armada até os dentes, não, né? E eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que Davi colocou naquela hora? A fé que havia nele em Deus. O que acontece muito na nossa vida é nesses momentos de batalha. Nós não colocamos Deus. Muitas vezes nós queremos usar a força do nosso braço e deixamos Deus de lado. Só depois que a coisa aperta que a gente fica chorando e chama a Deus para nos ajudar. Então, querido, você vê que através dessas pessoas, através dessa, essa coisa maravilhosa que a Bíblia nos mostra, você vê que há sinais, moveres de Deus na vida de homens, na vida de mulheres, na vida de pessoas que se entregaram de verdade diante do altar de Deus, que creram nele de todo o coração e nunca duvidaram. Porque se você duvidar daquilo pelo qual Deus coloca no seu coração para você viver, você não vai viver. Não adianta, por exemplo, presta atenção, não adianta você receber uma oração de 2 horas, vamos orar, vem cá, irmão, 2 horas orando para você, sobre você, se você não crê naquilo que Deus vai fazer sobre a sua vida. Não tem como. A maioria das coisas e dos momentos da nossa vida é nós crendo. Quando eu creio, a coisa fica mais fácil de acontecer. Às vezes você pode parar e pensar assim, pastor, o senhor fala isso porque não sabe a situação que eu estou vivendo. É exatamente esse que é o milagre. É quando você sabe que a sua situação é algo tão terrível que pessoa nenhuma sabe, mas que o Deus do céu sabe, e Ele está esperando você clamar a Ele para manifestar a fé em você, para mudar essa história sua. E se você não tem fé suficiente, faça como os discípulos de Jesus que vai até Ele e diz, Jesus, acrescenta-nos a fé, nos ajuda a acrescentar a fé, nos ajuda. Aí eu pergunto, você sabe como é que acontece para que manifeste a fé sobre você? Como que manifesta a fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Olha que coisa linda. A fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? A palavra de Deus. Você entende porque muitas pessoas, elas perdem a sua fé? Porque quando a Bíblia fala sobre um assunto, quando a Bíblia trata sobre o poder de Deus, quando vem a dúvida ao coração da pessoa, por uma palavra lançada, ela acredita mais numa palavra lançada que não é da palavra de Deus, do que na Bíblia Sagrada a respeito daquela situação. Então o que acontece? Quando eu creio mais na palavra do homem, eu não posso crer em Deus. O homem pode dizer não. Se a Bíblia diz sim, eu vou viver aquele milagre por causa do poder e do amor de Deus que existe sobre a minha vida.
Sabe, querido, eu não estou falando para você, pastor, então eu vou aproveitar para me ficar pedindo minha casa, meu carro. Irmão, você pode pedir o que você quiser. É uma coisa do ser humano, nós somos eternos pidãos. Mas peça uma coisa para Deus em absoluto hoje, nessa noite. Peça algo, sabe, que toque o coração de Deus. Peça para Ele: Senhor, me ajuda a ter um relacionamento contigo. Senhor, me ensina a me aproximar mais do Senhor. Deus, me dá, sabe, me dá a oportunidade de te conhecer. Às vezes a pessoa é tão religiosa, irmão, ela fica na igreja todos os dias, né, ora todos os dias, mas ela não tem essa intimidade com Deus. Ela ora por alguém que para ela está muito distante. A Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra. Então esse Deus é muito longe para ela, porque ela não conhece essa essência do amor de Jesus, da intervenção do Espírito Santo para as orações dos servos de Deus, para aqueles que creem em Deus. Então as pessoas, elas se distanciaram do Senhor. Por qual motivo? Um dos motivos foi o abandono da casa de Deus. O abandono da casa de Deus é uma coisa notória em todas as igrejas. É ou não é? Mas a pessoa, ela consegue trabalhar, consegue ou não consegue? Ela vai trabalhar, ela consegue estudar, ela consegue ir numa festa se tiver, agora não está tendo, mas quando tiver vai conseguir ir, não é? Consegue ir para todo lugar. Na igreja não pode, porque é perigoso contaminar. Busão lotado, 25 de março, sem problema. Você entende que às vezes as pessoas, elas criam algo para tirar do coração delas a comunhão que elas têm com o Pai, a comunhão que elas têm com Deus. Ageu capítulo 2, 1 e 2, fala justamente sobre o abandono da casa do Senhor. Vocês estão preocupados com a casa de vocês, em pintá-las, em deixá-las bonitas, enquanto a minha casa está deserta, Deus diz. Olhai para as vossas vidas, né? Olhai para as vossas veredas, vossos caminhos. Ele diz: vocês recebem, e quando recebem, recebem num saquetel furado, num saco furado. Sabe o que é isso, irmão? É aquela pessoa que ela põe o dinheiro no bolso e some. Eu gastei no quê? O que eu fiz com o meu dinheiro? Nada. Você só abandonou Deus. Mas eu sou dizimista, fiel, sei. A sua presença não é um dízimo para Deus? Você não oferta o seu coração? Você não oferta o seu louvor? Você não oferta a sua oração? Você não se entrega diante do altar de Deus? O apóstolo Paulo mesmo, ele declara na palavra de Deus, né? Que congregai-vos. Que congregar é algo do cristão. E não sejam como alguns, eles dizem. Por quê? Porque acaba se apostatando da fé. Acaba criando uma fé que ela é inexistente. A fé verdadeira é a fé sobrenatural. Ela não precisa transparecer. Eu sou cheio de fé. Eu creio muito. Não. É na hora que vem as coisas contra a tua vida, é que se manifesta a fé verdadeira. Amém? Brigou com o esposo, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de Deus. Tem fé nisso, irmão? Estava namorando, o namorado abandonou, pronto, acabou a vida, né? Perdeu o emprego, Deus não é mais comigo. Brigou, não sei, eu não vou nem colocar o pé mais nele, porque... não é? Então isso não é fé, isso é ser monstrinho na igreja. Não é monstro, sabe o que é monstrinho? Monstrinho cristão. Existe isso, irmão? Não, agora é monstrinho evangélico, né? Quem é você? Eu briguei na igreja, eu discuti, os monstrinhos. Coisa de doido, né? Davi, ele escreve uma coisa interessante: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Coloca a tua fé no lugar correto, irmão. Deposita a tua fé em Deus. Pai é poderoso, é bondoso, é misericordioso. Irmão, Ele te ama porque Ele te ama e você é pecador. Ele te ama e você faz coisa errada. Ele te ama e você contesta a Ele. Fala, não, Deus me ama assim mesmo? Ama. Você fala mal de Deus? Fala. Deus te ama. Você contesta, Ele contesta, Deus te ama assim mesmo. Não é uma coisa esquisita? Fala, Deus, o Senhor não pode me amar mais. Por quê? Porque eu sou uma coisa ruim, né? Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 12. Capítulo 1, versículo 12, segunda carta de Paulo a Timóteo. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito
até aquele dia. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu sei em quem eu tenho crido. Certeza da presença de Deus sobre a vida dele. Às vezes o que falta na nossa vida é isso. Você tem certeza de quem você adora? De quem você crê? Você crê no Deus realmente que criou os céus e a terra? Você crê que Ele é capaz de mudar toda a situação da sua vida de verdade? Você crê que se você estiver aos pés de Jesus, se você buscar a presença dEle, se você se lançar nos braços do Senhor, se derramar tua alma na presença de Deus, você crê que Jesus pode transformar a tua vida, a tua família, o teu coração, mudar a tua história de uma maneira sobrenatural, que não vão nem reconhecer você? Talvez você fale assim, será que isso acontece? Irmão, a igreja, não sei se você sabe, a igreja evangélica é cheia de ex. Quem sabia disso? Sabia disso aí? Ex-ladrão, ex-traficante, que mais? Ex-beberrão, ex-drogado, ex-noia. Quem era noia aí? Tem alguém que era noia? Johnny, o Johnny era noia. Era noia mesmo, Johnny? Foi? Quase. Ed era noia também, Ed? Não? Não? Meio noia. Não, você e a Tainá era funkeiro, né? Gostar de ir no pancadão. Jesus é tremendo, querido. Quem tomava uns tinguazão? Quem era cachaceiro aí? Aí, ó. Vai vendo aí, irmão. Você vai vendo o que Jesus faz, irmão. Aí tem gente que fala assim, na igreja é cheio de ex. Aí você continua do mesmo jeito, não vai mudar não? Vem fazer parte aqui, ser um ex conosco. E ser um servo verdadeiro de Deus, é ou não é? Então, querido, sabe como é que chama isso aqui? Milagre. Quem recuperou você? Foi o pastor? Não foi. Quem foi? Foi Jesus. Através do quê? Através da palavra poderosa, manifestou a fé na tua vida e a tua história se transformou, a tua história mudou. Hoje talvez era para você estar numa calçada aí, né? Bebendo aí, numa condição largada aí pela rua, bêbado, né? E Jesus foi lá e te resgatou. Você sabe quantas pessoas foram resgatadas por Jesus já, irmão? São incontáveis, infinitas. Manifeste a fé no teu coração, querido. Deus pode mudar a tua história. Falar uma coisa para você. Você pode se sentir ou ser um derrotado, mas se você tiver Deus na sua vida, você vai arrebentar. Você vai ser sucesso absoluto na presença do Senhor. Mas pastor, o que é isso? Irmão, vou falar uma coisa para você. Vou falar e vou ser sincero para você. Mais derrotado que é um ser humano sem Deus, porque ele não sabe. Um ser humano sem Deus, ele é derrotado. Quando ele recebe Cristo na vida dele, irmão, ele já começa a estourar em sucesso. Começa a ser reconhecido por coisas que ele nunca foi reconhecido. O que é que acontece então nesse coração? Não pode haver contaminação com as coisas do mundo e desejar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. O que acontece é que as pessoas sentem a presença de Deus, sabem que Deus cura, sabem que Deus liberta, sabem que Deus prospera. É ou não é, irmão? Ele faz tudo isso ou não faz? Faz. Aí as pessoas começam a se aproveitar somente dos benefícios e esquecem de se lançar aos pés dele, de ficar aos pés de Jesus. E isso acontece, sabe o que? Que a pessoa que ela não faz isso, a fé vai se esfriando, ela vai se distanciando da presença de Deus, e daqui a pouco está fumando, bebendo de novo, falando palavrão, jogando nos botecos da vida, né? Desistindo das coisas de Deus, brigando. Por quê? Porque aquilo que foi tirado começa a retornar, porque a pessoa volta para a sua antiga vida. Por isso, querido, busque Deus, busque a presença do Senhor, se entrega para Ele, creia de todo o coração. A Bíblia diz, se você crer, você verá a glória de Deus. É só se crer, não é você ver primeiro para depois querer a glória, não. Primeiro você crê, depois vem a glória de Deus sobre a sua vida. E às vezes a pessoa, ela bate muito na vida, apanha muito, aliás, na vida, porque ela fica questionando, será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus vai mudar a minha história? Não vai não, irmão. Não vai, sabe por quê? Porque você questiona a Deus. A fé ainda não manifestou. Entrega o teu coração, tire todas as desconfianças que há em você e deixa Deus operar no seu coração. O primeiro milagre que vai acontecer na sua vida vai ser a sua transformação de pensamento, de objetivos, de desejo, de alvo a ser alcançado. Vai mudar tudo na sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, ele abre os seus olhos e mostra para você que você precisa de um caminho novo, que aquilo que você estava vivendo não serve para nada.
Amém? Então, a coisa mais importante na vida de uma pessoa é ouvir a palavra de Deus. Olha só o conselho do apóstolo Paulo em Efésios 6,16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Amém? Você entende o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, toma a fé, para você apagar o que? Os dardos inflamados do inimigo. Que são dardos inflamados? São palavras lançadas, para que a tua fé venha titubear, para que você pare de crer em Deus, para que você possa, né, nesse mundo, se envolver com tudo que tem no mundo, e deixar Deus de lado. Então o que você precisa? Escudo da fé, porque a fé é um escudo poderoso contra o inimigo da nossa alma. É através da fé que nós vencemos o inimigo. Lembra Jesus? Quando Jesus ele vai para o deserto para ser tentado, o diabo não foi vencido ali pela fé? Você não é filho de Deus? Então por que você não pede para que essas pedras se transformem em pão? A fé que havia na palavra se manifestou e disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, querido. A fé, quando se manifesta na minha vida, na sua vida, manifesta o poder de Deus, porque a fé sobrenatural é através da palavra dele, e a palavra de Deus não volta atrás e não falha. Acredita na palavra? Então viva através da fé e seja abençoado em nome de Jesus. Querido, em algum momento eu disse para você que você não ia ter problema, que você não ia ter dificuldade, que você não ia ficar doente. Eu disse isso? Amém. Então eu acredito que você entendeu essa mensagem. Eu não preciso parar e falar, olha irmão, você não precisa, olha, não busca o reino de, não é para buscar as coisas somente natural, não. Não preciso ficar, né, pedindo para você buscar a parte espiritual sobre a sua vida, né? Porque é dela que depende todas as coisas. Vou falar para você e presta atenção. Você pode perder tua casa, você pode perder teu carro, você pode perder tudo que existe na sua vida. Tudo. Você pode morar no lugar mais distante que existe, abandonado, lá no cantinho, do final da meia lá do Judas, que perdeu, que o pessoal fala que perdeu a bota, depois da meia, não tinha mais nada. Se houver fé no teu coração, mesmo que você esteja lá naquele lugar, a felicidade estará em você. Vai vir dificuldade, você vai vencer. Vai vir problema, você vai vencer. Amém? Se levantarão coisas, você vai em frente e vai conquistar. Aí, eu gosto muito dessa parte, porque as pessoas, às vezes, elas precisam ouvir isso. E talvez você esteja pensando isso, pastor, mas e quando eu estou enfiado num problema tão grande, que eu não consigo, olha só isso, que eu não consigo nem levantar minha cabeça para orar, eu não tenho força para orar. Já ouviu pessoas falarem isso? Sim ou não? Sim? Muitas, né? Muito bem. 2 Coríntios 5,7 diz assim, ó, porque andamos por fé e não por vista. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Você não tem forças, correto? Dê um passo só, de cada vez. Você consegue falar, Jesus, eu te amo? Fala, Jesus, eu te amo. Só consigo dizer isso, Jesus, eu te amo. Diz. Você consegue falar, pastor, só glória a Deus. Então fala, glória a Deus. Vou falar aleluia então. Fala aleluia. Um passo de cada, mas não pare. Sempre continue. É o grão de mostarda. É a pouca força. É a pouca fé. É a fraqueza que não tem mais força para orar, para buscar a Deus, mas que ainda existe uma semente dentro de um coração chamado fé, esperança, que está lá dentro brotado, que o Senhor Jesus colocou dentro de você. Isso a qualquer momento, a Bíblia diz que ao cheiro das águas brotará. A qualquer momento vai se revelar o verdadeiro adorador que está em você. Jesus ama você, Ele não deixou você sozinho. Essas coisas que acontecem na sua vida, algumas são para provar, sim. Algumas são para provar o seu coração, sim. Para ver se há fidelidade nele, sim. Algumas são, mas outras são para fazer você crescer, amadurecer, vencer esse mal da sua vida, se levantar e dizer, até aqui o Senhor esteve comigo. Na dificuldade eu vi as mãos de Deus, na enfermidade eu vi o poder de Deus, porque Deus é ação imediata, quando há fé em minha vida. Diga, eu creio nisso. Se você crê, você vai viver isso em nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele é tremendo. Davi, ele não disse que se o pai e a mãe dele abandonar o Senhor, vai me acolher?
Se todo mundo te abandonar, Jesus te acolhe. Jesus guarda você, Jesus te protege. Esse Jesus é maravilhoso, querido. Convido você, irmão, a servir a Ele de todo o teu coração. Convido você a buscar esse Deus para que a tua história seja mudada. Amém? Você vai ser um grande testemunho de transformação. Não estou falando que você vai ter carro, não estou falando disso não. Eu estou falando de transformação como pessoa, como referência do amor de Deus, como referência da paz, da tranquilidade, do fogo do Espírito, da palavra profética. Amém? Eu creio. Você crê nisso ou não? Como é? Deixa eu perguntar para você. Você fala glória a Deus na sua casa? Hã? Quando você está com seus amigos, você fala, e aí, varão? Ô, glória! Até a linguagem nas igrejas, irmão, está mudando, irmão. Até a linguagem. E aí, pastor, beleza? Eu não me incomodo com isso não, irmão. Eu estou dizendo, a linguagem, parece que ela está mudando. Eu me incomodo de perder a essência do Evangelho. O Evangelho veio para curar, salvar e libertar. Amém? Esse é o Evangelho de verdade, que veio para transformar a sua vida e o seu coração. Receba essa palavra no teu coração, aviva o teu coração, se aproxime de Deus, tenha comunhão com Ele. Não há nada melhor na nossa vida do que ter comunhão com o Pai. Sabe essa lágrima que escorre no seu rosto? Que ninguém sabe, que só você sabe? Sabe quando? Você já chorou com o coração, irmão? Você sabe o que é um coração que chora? A pessoa ri por fora, mas o coração está chorando, né? As lágrimas dentro estão sufocado. Você já sentiu isso, não? Já viu pessoas assim? Deixa Jesus entrar nesse coração, hein, irmão? Deixa a tranquilidade de Deus fazer uma limpeza em você, tirar esse peso, tirar essa angústia. Deixa a fé começar a manifestar na tua vida, né? Deixa Deus operar um milagre em você, porque se eu não deixar, Ele não pode fazer. Deus, Ele não entra na minha vida se eu não permitir, irmão. A palavra de Deus diz assim, ó, eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei. Quem entra sem ser convidado é o ladrão, que veio para matar, roubar e destruir. Esse entra sem bater na porta, ele entra, arromba a janela, a porta, entra para dentro. Jesus não, Jesus é educado e Ele veio para trazer vida. E vida em abundância para você. Que você viva o milagre de Deus. Que a fé que há em você ressalte. E que Deus seja louvado através da sua vida, através da sua casa, através da sua família. Ore pela sua família. Faça um convite para você. Amanhã, venha interceder. Pode jejuar amanhã, irmão? Pastor, eu vou estar trabalhando. Jejua até meio-dia. Deixa o cafezinho de lado lá, só vai lá para a hora do almoço. Dá para aguentar até lá? Dá ou não? Pastor, eu levanto 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Faz um esforço, tira umas horas de oração. Né? Se você entra às 6, se você sai de casa às 6, levanta mais cedo. Levanta um pouquinho mais cedo, umas 5:30. Né? Uma meia hora antes, 1 hora antes. Dobra o seu joelho lá. Fala com o Pai um pouquinho. Sabe? Deus precisa resgatar essa nação de novo. Essa nação que se perdeu por causa da pandemia. E precisa ser resgatado. A fé precisa ser renovada. Você precisa ser transformada. Você precisa ser curado. Amém? Não está tudo bem não, viu, irmão? Está entendendo ou não? Você fala, pastor, mas está tudo bem. Não, irmão, não está tudo bem. O crente, quando está tudo bem, é porque ele está passando por graves problemas espirituais. Porque quando eu não sinto a batalha, é porque alguma coisa está errada. Está entendendo? Se tiver tudo bem na sua casa, fica ligeiro, fica esperto, porque o inimigo também trabalha em silêncio. Irmãos, já viu criança quando você esquece dela? Quando ela fica muito quietinha, está fazendo o quê? Irmão, o diabo é assim, irmão. Não despreza, não. Fica em oração. Guarda aí. Levanta o seu lugar, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração para esse povo que está em casa, depois nós oramos por nós, né? Aí o irmão encerra a live aí para mim. Amém? Vamos orar, levanta as suas mãos. Para esse pessoal que está lá em casa, levanta as suas mãos lá. Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, tem muitas pessoas nos assistindo. Nós estamos, ó Deus, nesse momento, clamando ao Senhor. Clamando, ó Deus, para que haja manifestação do Teu Espírito na vida dessas pessoas. Para que saia, Deus, esse marasmo. Para que saia, Senhor, sim, ó Pai querido, essa estagnação da vida das pessoas. Essa inércia com as coisas referente à fé,
ao amor, à esperança, à tua casa, ao teu poder, à tua graça. Manifesta que tu és poderoso, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, visita, Senhor, cada vida nesse momento. Senhor, olha para o coração que está sem esperança, sem fé, Senhor, sem forças para se levantar. O Senhor é Deus que pode todas as coisas, e nós cremos, porque a tua palavra diz que quando há um justo orando, há manifestação. E há vários hoje aqui, Senhor, intercedendo e orando para que manifeste a fé. Senhor, aviva o coração desse levita, aviva, Senhor, o coração desse pastor, desse diácono, desse presbítero, desse missionário, dessa missionária. Pai querido, em nome de Jesus, desse profeta, Senhor, que se sente abandonado, em nome de Jesus, ó Deus, visita o coração dessas pessoas, para que haja manifestação do teu poder, e para que sejam, Deus, avivadas através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai querido, em nome de Jesus, que haja um grande avivamento sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os seus filhos, sobre o esposo, a esposa, família toda, em nome de Jesus, amém? Para você que está em casa, Deus te abençoe, um ótimo início de semana, e que a graça do Senhor, o amor de Deus, a unção do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus.